Nesta aula, eu vou apresentar para vocês os componentes eletrônicos da placa-mãe. Vai ser uma aula teórica onde eu vou falar o nome de cada componente, o seu símbolo e o seu formato. Depois, nós vamos ter uma aula prática onde eu vou mostrar todos estes componentes na placa-mãe. E em seguida, nas próximas aulas, nós vamos aprender a fazer o teste de cada um com eles na placa-mãe, fora da placa-mãe, com a placa ligada e com a placa desligada, ok? Então preste muita atenção, esta é uma aula muito importante, porque se você não entender a função, o formato, o que cada componente faz, e também se você não entender como testar eles, quando eles estão energizados ou sem energia, você não vai conseguir fazer análise do circuito de uma placa, uma análise de defeito, identificar um curto, identificar um possível problema, ok? Então preste muita atenção. Vamos começar por um componente muito simples na eletrônica, que é o resistor. Aqui eu coloquei resistor SMD, que é esse aqui, ó. Ele tem um formato retangulado, né? A cor preta, em cima tem um número escrito. E essa é a simbologia dele, ó. Simbologia da resistência. Então, quando você vê este componente na placa-mãe, é um resistor. Depois eu vou mostrar na placa e depois nós vamos aprender a fazer o teste, qual que é a função do resistor. Essa primeira aula é para vocês conhecerem o nome, o símbolo e o formato de cada componente eletrônico da placa-mãe. Nós temos também a rede resistiva. O símbolo é o mesmo, porém o formato dele, você vai ver que ele tem mais pontos de soldas de um lado e do outro. A rede resistiva, ela tem 2 ou mais resistores dentro dela. E nós temos resistores de cores. O resistor de cores você vai encontrar em placas-mães muito antigas. Placa-mãe que é muito antiga, você pode encontrar o resistor de cores, onde cada cor tem um valor. Você usa as cores para saber a resistência, né, do resistor. Então nós temos esses 3 tipos de resistores. O resistor SMD comum, o resistor SMD que é uma rede resistiva e o resistor comum de cores. Não é SMD, tá? Ele não é soldado sobre a placa, a solda dele atravessa a placa. Agora vamos falar dos capacitores. Nós temos capacitor de cerâmica, como vocês podem ver aqui, ó. Ele não tem nada escrito sobre ele, ele não tem polaridade. Os resistores também não têm polaridade, então quando você for soldar, tanto faz o lado. Aqui é o símbolo dele. E nós temos também a rede capacitiva, ó. Como vocês podem ver. É um conjunto de 2 ou mais capacitores em um único componente. Os dois são SMD. São componentes bem pequenos. O capacitor SMD, esse aqui, de filtro, ele dá muito problema na placa. O capacitor ele entra em curto, porque um lado dele está ligado na linha de mais B e o outro está no terra. Já o resistor ele não entra em curto, ele pode ficar aberto ou alterado, porque ele está na linha de mais B, um lado e o outro também. Ele não vai ligado ao terra, por isso que ele não entra em curto. Nós temos os capacitores de eletrolítico, como vocês podem ver, e nós temos também o capacitor de estado sólido. O capacitor de eletrolítico, você vai encontrar ele na maioria dos componentes eletrônicos, maioria das placas-mães, né? É o capacitor de eletrolítico, ele tem polaridade, ó. Aqui mostra o lado negativo dele. Ele tem a sua tensão de trabalho, a sua capacitância em microfarads e a temperatura também que ele suporta. Normalmente nas placas-mães são 105 graus. Nós temos o capacitor de alumínio de estado sólido, que ele é um capacitor mais avançado que esse. Ele dura mais horas, ele dá menos problema, ele é de maior qualidade. Então placas-mães de maior qualidade, placas-mães mais caras e mais modernas, você vai encontrar capacitor de estado sólido. Tem placas-mães que não tem nenhum de eletrolítico. Ela é inteira de estado sólido. Nós temos a bobina de ferro ou ferrite. Olha a simbologia da bobina. Aqui nós temos uma bobina de ferro e aqui uma de ferrite, que está dentro desse encapsulamento. A bobina ela pega a tensão de um lado e manda para o outro lado. Essas bobinas de ferro e ferrite,
elas são difíceis de dar problema. Imagina uma bobina dessa se romper. Aí nós temos a SMD, que é uma outra simbologia para a bobina. Bobina SMD nós confundimos muito com o capacitor de cerâmica SMD. Eles são muito parecidos. O que muda é que a bobina SMD ela tem uma cor mais escura. E você vê na escrita serigráfica na placa também. Aí essa bobina SMD ela pode abrir, né? Dependendo da corrente, tensão que passar por ela, ela pode se romper também. Agora ficar em curto não fica, porque ela está ligada na linha de mais B e não, né, ligado na linha de mais B junto ao terra, o outro terminal. Nós temos fusíveis SMD, aqui ó, a simbologia que você pode encontrar nos fusíveis. Eu estou mostrando a simbologia porque para leitura de esquema elétrico, você tem que saber a simbologia de cada componente da placa-mãe. Aí nós temos o fusível nesse formato, onde vai estar a letra F. Nós temos esse outro aqui verde, que parece um xizinho, o formato. E nós temos esse outro que vai estar com P e um valor embaixo. Então você vai encontrar esses três tipos de fusíveis SMD na placa, que é bem simples de testar, né? O mesmo método para a bobina nós usamos para o fusível de teste. Depois nós vamos ver na prática. Nós temos o diodo, a simbologia dele, ó, um lado anodo, outro catodo, e os formatos. Vocês vão encontrar todos esses formatos, o diodo, né? Formatos SMD e diodo comum também. Nós temos os transistores MOSFETs SMD, canal N e canal P. Dá uma olhada na sua simbologia, ó, o canal N, o canal P. Nós temos um terminal que é o gate, o outro é o drain e o outro é o source, aqui também. O que muda é internamente. E aqui nós temos o formato, ó. Nós temos o de 3 terminais e o de 8 terminais. O de 3 terminais aqui é o dreno, aqui é o source e aqui é o gate. O de 8 terminais nós temos os 4 pinos que são o dreno, 3 que vai ser o source e 1 vai ser o gate. O modo de teste é o mesmo, que muda é a quantidade de pinos por causa da corrente. Em notebook você encontra muito nesse formato de 8 pinos, os transistores MOSFET, tanto canal N quanto canal P. Nós temos os transistores bipolares, NPN e PNP, todos eles têm base, coletor e emissor. O que muda é que uns são NPN e o outro é PNP. Tem uns que com tensão positiva, eles entram em funcionamento, e outros de tensão negativa, eles entram em funcionamento. Olha o formato dele, ó, nós temos esse aqui bem pequenininho, com 3 pininhos pequenos, e esse outro aqui, né, que é soldado, as soldas atravessam a placa e não são sobre a placa, no caso esse SMD. Vamos continuar aqui. Nós temos os cristais osciladores. Na placa você pode encontrar 3 cristais ou mais, ou, né, menos cristais, depende muito da engenharia da placa. A maioria vai ter 3 cristais. Nós temos o de 25 MHz, o de 14,318 MHz, o de 32,768 kHz. Olha o símbolo do cristal e o formato. O de 25 e o de 14,318 MHz, ele vai ter esse formato aqui, ó. Já o de 32,768 kHz, ele vai ter o formato de cilindro. O de 25 MHz é o cristal que trabalha junto com chip de rede. O de 14,318 trabalha junto com gerenciador de frequência ou gerador de clock. E o de 32,768 trabalha junto com o BIOS, responsável aí pela hora do relógio. O de 14,318 MHz, em placas mais novas, você não encontra mais ele, nem o gerador de clock. Aí o clock principal é o de 25. Então em placas mais novas você vai encontrar 2 cristais de 25 e um de 32,768 kHz. E agora nós vamos falar sobre os circuitos integrados. O circuito integrado é uma pastilha, um componente, onde dentro dele nós temos diversos circuitos, tá, eletrônicos, diversos dispositivos, por isso chama circuito integrado. Tá? Aqui eu coloquei o símbolo e o formato. Todos esses componentes, o CI-PWM, gerador de frequência, BGA, Super I/O, CI de áudio, CI de rede e o BIOS, são circuitos integrados. Cada um tem o seu formato e cada um tem uma função na placa-mãe. O PWM,
olha o formato dele. PWM significa Pulse Width Modulation, modulação de largura por pulso. Ou seja, através da largura de pulso de uma onda quadrada é possível fazer o controle de potência ou velocidade. Na placa-mãe, o PWM ele controla a rotação do cooler e ele trabalha se comunicando com os FETs de alta e baixa, fazendo eles armarem e desarmarem. O PWM ele manda formas de ondas, pulsos, para o gate dos FETs de alta e de baixa. O gerador de clock é o formato dele. Eu coloquei um ICS, que é bastante encontrado nas placas-mães. Lembrando que placa-mãe mais nova, placa-mãe que só tem uma BGA, você não vai encontrar ele. O gerador de clock, a própria BGA já faz essa função e não vai encontrar o cristal de 14,318 que fica próximo a ele. Vai encontrar só o de 25, próximo aí à BGA. Ele trabalha junto com o cristal, o gerador de clock, para gerar as frequências que a placa precisa para funcionar. Aí nós temos BGA, você pode encontrar BGA Norte, BGA Sul ou só a PCH. Ball Grid Array é um tipo de encapsulamento utilizado em circuitos integrados, como por exemplo chipset, memórias, microprocessadores. Depois nós vamos saber a função de cada BGA, em placas que tem Norte e Sul e placas que só tem uma, PCH, que é as placas mais modernas, mais recentes. Nós temos o Super I/O, que é um fabricante aí que você vai encontrar muito nas placas-mães. Você vai ver outros fabricantes também, a quantidade é a mesma, são 128 pinos. Ele controla disquete, porta paralela, porta serial, teclado, mouse. Ele se comunica com BIOS. Ele é responsável pela função on e off da placa, liga e desliga. No curso nós vamos aprender a fazer o teste. A tensão que chega de standby no pino do Super I/O. Depois, quando a placa liga, ele recebe uma outra tensão de alimentação de 5 volts. Então, se a placa não está ligando, nós devemos verificar se chega a tensão de standby no Super I/O, que é essa tensão que ele precisa para fazer com que a placa ligue. Nós temos o CI de áudio responsável por controlar o som da placa-mãe. Nós temos o CI de rede responsável por controlar a rede na placa-mãe. E nós temos o BIOS. O BIOS é o sistema básico de entrada e saída. Basic Input Output System. O BIOS faz uma varredura para detectar e identificar todos os componentes de hardware conectado à máquina. Ao ligar o computador, o BIOS ele vai fazer essa leitura, vai inicializar o sistema dele e em seguida inicializar o boot. Se o BIOS estiver corrompido, o software que fica aqui dentro estiver corrompido com algum problema, a placa liga e não inicializa. No curso nós vamos aprender como fazer esse tipo de conserto. Remover o BIOS da placa-mãe, colocar num gravador de BIOS e fazer a gravação do software para corrigir o problema do BIOS corrompido. Tem muitos casos que a placa-mãe ela queima o BIOS, aí você tem que trocar o chip, colocar um novo. Porém, em outros casos não, é só o software que está corrompido. Aí você não precisa comprar um novo BIOS e sim fazer a sua gravação. Então estes são os componentes que nós vamos estudar no curso. Esse material, em até 7 dias, eu vou enviar por e-mail, em PDF. Aí você imprime para você dar uma estudada. Mas no curso nós vamos estudar um a um, fazer os testes aí na placa, fora da placa, a placa energizada. O curso, essa versão 3.0, ela vai ser bem proveitosa porque é passo a passo. Todos os componentes, bem diferente aí das versões anteriores. Vocês estão sendo parabenizados com este grandioso conteúdo elaborado aqui no curso. Tenho certeza que vocês vão aprender de forma definitiva a fazer o conserto das placas-mães. É só assistir o curso, fazer as suas anotações, praticar, assistir novamente. Recomendo no mínimo 3 vezes assistir o curso para pegar bem, porque são muitas informações, ok? Então nos veremos no próximo vídeo.